Irmãos, nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster, estamos fazendo um curso daquilo que é chamado de Teologia Reformada. A Confissão de Fé de Westminster, ele é talvez o documento mais rico da teologia reformada, até mesmo por causa do tempo em que ele foi escrito. Ele foi escrito depois que diversas outras confissões já tinham sido escritas, e ele pôde beber desse material todo, e foi uma assembleia, não foi apenas um teólogo. Foi um tempo de muita maturidade cristã, refletindo nos temas e dando uma resposta à fé, mostrando o que a teologia reformada crê. Então nós temos estudado este livro, a Confissão de Fé de Westminster, e nós estamos num capítulo chamado do Pacto de Deus com os Homens. E hoje é a nossa 9ª aula só dentro desse capítulo, do Pacto de Deus com os Homens. Os demais capítulos não serão tão longos, como vocês já viram, outros, né? Mas este capítulo eu fiz questão de ir bem devagar nele, porque, de certa forma, a doutrina do pacto, ela é a forma de nós vermos a própria Escritura como um todo. É uma síntese da Escritura. Não é apenas uma doutrina solta, mas é aquilo que une as doutrinas. Nós chamamos até de teologia da aliança ou teologia do pacto. Nós vemos que Deus fez pacto com os homens porque eles, para se relacionar, Ele quis de forma benevolente estabelecer bênção aos homens. E para isso Ele fez uma aliança, um contrato, onde Ele promete determinadas coisas ao ser humano. Isso é uma condescendência de Deus, uma bondade de Deus. Ele fez o primeiro chamado pacto de obras, instituído ainda no Jardim do Éden com Adão como nosso representante, e a condição para desfrutar da bênção daquele pacto de obras, que era ter vida eterna, era obediência. Se eles não comessem do fruto proibido, eles iriam viver eternamente, mas se comessem, não iria viver. Adão quebra essa condição do pacto, e nós quebramos essa condição em Adão. Quando a gente fala de pacto, a gente está dizendo de pessoas que nos representam neste contrato. Então é como se fosse um contrato mesmo e tem representante. O nosso representante era Adão e Deus do outro lado. Tanto as consequências negativas da quebra do pacto viria sobre nós se Adão quebrasse, como também as bênçãos se Adão obedecesse. Nós viveríamos eternamente, porque Adão obedeceu o pacto. Então essa é a ideia de representação. Mas o pacto de obras, então, é quebrado por Adão, ele come do fruto proibido e nos coloca todos nós debaixo das maldições do pacto. As sanções do pacto estão diante de toda a humanidade. Mas aí nós somos apresentados ao segundo pacto, que é o chamado pacto da graça. Deus fez um pacto com os homens, dando de novo relacionamento com os homens e estabelecendo condição. Mas não agora uma obediência, não uma obra, mas sim crer. Crer na obra de Jesus Cristo. Por isso que o nome é Pacto da Graça. O que é exigido nesse pacto, é que as pessoas pudessem crer em uma pessoa, crer na obra de uma pessoa, crer em Jesus Cristo. Isso só é possível porque existe um pacto que antecede a qualquer pacto. O pacto de Deus consigo mesmo, ou dos membros da Trindade. É o chamado pacto da redenção. Então o pacto das obras é com Adão, o pacto da graça é conosco na pessoa de Jesus Cristo, e o pacto da redenção é o pacto que Deus estabelece consigo mesmo, no sentido dos membros da Trindade, do Pai e Filho. E nesse pacto eles estabelecem que Ele quer ter para si um povo que Ele possa chamar de meu povo, e eles podem chamar de meu Deus. E nessa condição, o Filho então vai ser aquele que vai cumprir tudo o que é necessário para que Deus Pai tenha um povo para si. Para que justamente, de forma justa, Deus possa reconciliar pecadores. E nessa condição estabelecida, então, Jesus Filho se torna o nosso representante. Ele se torna aquele que vai nos representar naquele ponto que Adão fracassou. Se Adão cumprisse o pacto de obras, todos nós desfrutaríamos de bênção. Adão fracassou, mas Jesus Cristo vai ser o segundo Adão. Ele vai se tornar homem, vai obedecer à lei de Deus, vai nascer debaixo da lei, vai cumprir todas as exigências da lei, vai ser um homem verdadeiramente homem. Jesus não é alguém que parece homem.
Ele parece um ser humano. Não, ele se torna ser humano. Com isso, ele toma para si as condições da humanidade, as próprias limitações da humanidade. Jesus, ele sente fome, sente sede, ele anda para lá, anda para cá, tem que se deslocar. Tudo isso eram consequências. O corpo dele sofria as consequências do tempo. Ele era chamado do homem de dores. Então, tudo isso é ele sendo verdadeiramente homem, para que nesse pacto agora ele pudesse estar na condição de homem e nos representasse diante de Deus, sem deixar de ser Deus. E nesse pacto que Cristo então e o Pai fizeram, nós desfrutamos das bênçãos dele através do pacto da graça. Esse pacto da graça que nós então estamos debaixo dele, esse pacto da graça, ele foi administrado por Deus de formas diferentes. À medida que o tempo se dá, ele administra o pacto de forma distinta. Existia uma promessa da vinda de Cristo e existe a realização do nascimento de Cristo. Então, no Antigo Testamento, o pacto era apresentado através de sombras. Sombra é aquilo assim que demonstra algo que é, mas não é aquilo ainda. Isso é apenas uma sombra. Então, no Antigo Testamento tem várias sombras daquilo que seria a pessoa de Jesus Cristo aparecendo ao mundo. Através de promessas, profecias, simbologia, tudo isso está no Antigo Testamento apontando para frente, apontando para frente. Com a vinda de Cristo, morte e ressurreição de Jesus inaugura o que nós chamamos de Novo Testamento, e aí aquilo que era promessa, já não é mais promessa, é a realização. Se Abraão no passado precisava olhar para aquilo que iria acontecer no futuro, crer em algo que aconteceria no futuro, nós vivemos na outra parte da história, olhando para trás e crendo naquilo que Cristo fez. Mas o pacto é o mesmo, é o pacto da graça. Nenhuma pessoa, depois da queda de Adão, foi salvo pelo pacto de obras. Pelas obras todos estão condenados. Mas a graça de Deus, o pacto da graça é estabelecido desde o Antigo Testamento. E aí nós vimos que existem as figuras centrais desse desdobrado pacto. Deus vai dando informações sobre este pacto à medida que a história do Antigo Testamento vai avançando. Ele pega Adão e dá os primeiros elementos do pacto com Adão. Diz o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele pega Noé e dá os elementos da preservação da humanidade. Diz, eu vou preservar a humanidade. Ele pega Abraão e diz para Abraão, eu vou fazer uma nação de você. E dentre um dos seus descendentes eu abençoarei o mundo todo. Ele está dizendo de Jesus Cristo. E depois nós vimos o pacto com Moisés, onde Deus dá leis para o povo. Não é leis inéditas. Desde a queda, desde a criação, melhor dizendo, Deus deu leis ao ser humano. Mas o que era inédito é que isso fosse catalogado. E Deus faz isso em Êxodo capítulo 20. Nós estudamos domingo passado. O lugar daquilo que nós chamamos da aliança da lei, ou aliança mosaica. A aliança mosaica é um pacto de obras ou um pacto de graça? Pacto de obras ou de graça? Pacto de obras ou de graça? Graça, pacto de graça. Mas pastor, é um monte de lei, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Como assim que é um pacto de graça se é lei? Quando é que Deus diz isso aqui para o povo? Deus disse isso depois que Ele tirou o povo do Egito. Deus não disse assim, quando o povo clamou a Deus, Deus, me liberte da escravidão do Egito. Aí Deus disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 mandamentos para vocês. E a gente vai fazer um teste durante 1 ano. Se vocês obedecerem, eu tiro vocês do Egito. Não, não foi isso. Deus foi, tirou eles do Egito, diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra da escravidão. Agora, não tenha outros deuses, não faça imagem. Percebe que não é lei para que alguém pudesse ser liberto, mas é lei de alguém que já é liberto. Alguém que é liberto não pode mais ter outros deuses. Se ele tiver outros deuses, ele vai ser escravo da idolatria.
Então, os 10 mandamentos é a lei da perfeita liberdade. O que é verdadeiramente ser livre? É você não ficar cobiçando a coisa do outro. Quem fica cobiçando a coisa do outro, ele é escravo dos desejos dele. Então, é uma lei de perfeita liberdade. E mais, na própria lei de Moisés, existia uma condição, que é, se você quebrar, o que acontece? Você precisa oferecer sacrifícios. Toda a lei regendo os sacrifícios, ela é estruturada em Moisés. Como deve ser o cordeiro, como precisa ser feito o sacrifício. Tudo isso que parece lei, mas é lei de graça. No sentido de que é o sacrifício que nos liberta de termos quebrado a lei. Ao contrário do pacto de obras. Quando Deus deu o pacto de obras para Adão, Deus não disse assim, mas se você comer, você faz isso, isso e isso. Deus não disse isso. Deus simplesmente disse, se você comer, você morre. Em Moisés diz, se vocês quebrarem, se acontecer tal coisa, se alguém cometer isso, faça isso, faça isso, faça aquilo outro. É cheio de graça. O problema é que a gente tem a mania de achar que graça exclui leis. Não, graça não exclui leis. Graça também tem lei na graça. Como pais, nós fazemos isso com nossos filhos o tempo todo, nós damos leis para eles. Mesmo que nós os amamos como pai e filhos, mas nós estabelecemos leis. Deus sempre estabeleceu leis, no Antigo e no Novo Testamento. Dentro das leis de Moisés existiam leis temporais, porque eram cerimoniais, que tinha a ver com o culto. Isso no sentido apontava para Cristo. Quando Cristo veio, o templo não existe mais, porque Cristo é o templo. Aí essas leis cerimoniais deixam de existir. E as leis civis de uma nação de Israel também deixam de existir, porque não existe mais um país. Agora todo o mundo pode ser alcançado pelo Evangelho. Mas as leis morais, que é os 10 mandamentos, que na verdade é dele que deriva, tanto as leis civis quanto as leis cerimoniais, está presente no Antigo, está presente no Novo. Eu mostrei domingo passado todos os 10 mandamentos no Novo Testamento. Jesus continua dizendo, não pode adulterar, não pode matar, não pode roubar. Mas como que essa lei serve no Novo Testamento? E como que ela servia no Antigo? Para ser instrumento de bênção para o povo. Se vocês obedecerem, muitas bênçãos vêm sobre vocês. E também para servir de elemento que Deus vai mostrar. Se vocês quebrarem, eu vou ter que disciplinar vocês. Em Israel, Deus dizia para eles, se vocês quebrarem, vocês serão retirados da terra e serão levados cativos. E aí, quando vocês clamarem a mim, eu visitarei vocês e trarei de volta. Isso é graça. Quebrou, mas vocês me clamaram, eu sou gracioso e perdoo vocês. Mas vocês têm consequência nesse processo. Hebreus também diz isso. Hebreus diz que Deus, Ele não nos deixa sem disciplina. Como o pai disciplina o filho, assim Deus disciplina as nossas vidas. Mas como que o seu filho vai sofrer disciplina se você não deu leis para ele? Como que ele vai saber? Dizer, olha, essa disciplina é por causa do quê? Ah, é porque eu quebrei tal lei. Assim também é Deus conosco. Ah, você cometeu tal coisa? Então você vai ser disciplinado. Porque você precisa aprender, não é vou te excluir, vou te expulsar. Mas você precisa aprender, você é filho. E assim tem toda a relação do cristão com os mandamentos. Pastor. Josi. Então, Antes da Josi falar, naturalmente eu só fiz uma síntese, tá? Isso aqui foi uma aula toda de domingo passado. Está disponível no YouTube. Josi. Eu falo por mim, eu cresci ouvindo assim, tempo da lei e tempo da graça, né? Sim. Então, assim, infelizmente foi uma ideia errada. Sim. E cresceu na mente da gente. Mas agora está bem claro, né? E eu queria saber o seguinte, a lei... Agora só um minutinho, Josi. Embora, assim, as pessoas cresceram muitas vezes com essa mentalidade, mas isso que eu estou falando não é uma novidade. Sim. No sentido assim, está vendo? A Confissão de Fé de Westminster disse isso. Para muitas pessoas isso é algo novo, dizendo, nossa, eu nunca tinha ouvido isso. Cresci na igreja achando que lei... É porque muitas vezes nós achávamos que era reformados. Mas nós bebemos muito de uma teologia evangelical, de uma teologia, e aí o que nós chamamos de dispensacionalismo.
O dispensacionalismo vai ver em cada uma dessas ênfases da aliança que eu estou mostrando, Abraão, Noé, eles vão ver como uma dispensação da ação de Deus. E aí Deus tentou de um jeito, deu errado, aí Deus tentou de outro, deu errado, Deus tentou, aí Deus enviou Cristo para Israel, aí Israel não quis, aí Deus disse, então eu vou dar uma brecha para a igreja. E agora, no final, Deus vai voltar para Israel, como se fosse o parêntese da história. Isso se popularizou muito numa Bíblia chamada Bíblia de Scofield, uma Bíblia de estudo, igual a gente tem a Bíblia de Genebra. Bíblia de estudo é muito bom, eu tenho algumas e gosto muito e recomendo quando alguém me diz, pastor, o que eu devo comprar? Ah, compre uma Bíblia de estudo, Bíblia de Genebra e tal. Só que sempre você precisa lembrar, as notas da Bíblia embaixo, não é o quê? Bíblia. Não é Bíblia, aquilo é uma nota de estudo. Aí muita gente, Josi, entendeu? Pegava aquela notinha que era de alguém dispensacionalista e dizia, não, mas aqui, ó, a Bíblia diz que é lei e graça e construiu uma vida em cima disso, infelizmente. Pois é. Não precisa inventar a roda, né? Que isso é um conhecimento de 500 anos atrás, né? Uhum. Mas assim... Então é apenas uma volta. O que eu gostaria de saber agora é o seguinte, não existe o pacto da lei. Não existe. Pois então, essa expressão, Josi, ela depende do que a gente quer chamar. Palmer Robson sentido, vai dizer, aliança da lei, vai existir. É a aliança da lei no sentido assim, da aliança que foi, nessa progressividade da aliança, tem em lei. momento tem a lei. Tem a lei, e é chamada de aliança, a Bíblia chama isso. Em Êxodo, a Bíblia vai dizer as 10 palavras dos 10 mandamentos. Quando eu fiz uma aliança com vocês, eu dei as 10 palavras. Então existe aquilo que nós chamamos de aliança da lei. No sentido do quê? O que entra nessa aliança? Essa informação da lei. Não quer dizer que, que essa aliança da lei, né, é o mesmo pacto de obras. De obras, não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que não pode ser unido. A aliança da lei existe, os nomes, depende de como a gente estrutura. Pode chamar de pacto de lei, pode chamar de aliança mosaica para não correr o mesmo risco, entende? Tem gente que diz, eu prefiro chamar de aliança mosaica. Beleza, não há problema nenhum quanto a isso. Por isso que eu comecei dizendo, isso aqui é o pacto de obras? Não. Por que não é? Primeiro, o lugar em que ela é dada depois que a bênção foi alcançada. Deus não disse assim para Adão, eu vou dar você vida eterna, você vai viver eternamente comigo, e aí você não pode comer do fruto proibido. Não, ele disse, não coma do fruto proibido, senão você morre. Vida eterna é se você obedecer e não comer. Com os mandamentos ele dá primeiro as leis, para depois, primeiro salva, para depois dar as leis. E as leis não são inéditas, né? Lembra? São apenas catalogar. Exemplo, não matarás. Caim foi punido por quê? Porque matou. Então, existia lei antes desse período. Quando Deus cria o mundo, no 7º dia ele já descansa. Já tem o cessar aí. Na própria jornada de Israel no deserto, aquela história do maná, Deus diz, olha, vai colher maná 6 dias, mas o 7º não tem maná descendo do céu. Antecede a lei escrita de descansar o 7º dia. Então, todo o tempo existiu. O que não tinha, aquilo escriturado claramente, em forma de lei. Mas lembra que toda aliança de Deus, Deus acrescenta informações. É muito importante esse momento de Moisés. É o momento que o povo recebe as normas de como viver uma vida santa diante de Deus. Isso vai apontar ainda mais para a necessidade do mediador, que eles vão ver que eles quebram isso aqui. Então eles têm sombra, eles têm cordeiros sendo mortos o tempo todo. Isso na própria lei de Moisés. Percebe que é graça? É graça. É graça apontando para lá. Um dia esses cordeiros vão deixar de existir, porque aquele que é o cordeiro maior, que é Cristo, veio e morreu no lugar. Mas a lei continua dizendo para nós o quanto que nós precisávamos de Cristo e como que a gente vive para agradar a Ele. E como nós viveremos nos novos céus e nova terra. Viveremos dessa forma, não tendo imagem, não tendo isso, não tendo aquilo, não matando, não adulterando. Isso é uma vida livre. Porque a lei é quem Deus é, de certa forma, revela a Deus. A lei sempre revela o legislador. O objetivo do legislador ao fazer lei. Lei não é solta. A gente até costuma dizer, né? Tem que tentar entender o espírito da lei, né? Quem é que está por detrás, por que está por detrás em estabelecer tal lei. Os 10 mandamentos não tem como ser melhores do que eles são. E nem piores. Se Deus deixasse fazer tais e tais coisas, Deus não seria como Ele é. Aquilo revela quem Deus é. Nesse sentido, na lei lá do pacto de obras, tem elementos disso presente, entende?
Elementos Por graça, presentes. Deus vai se revelando. Vai se revelando, mostrando, vai né? se revelando. Então, a classificação doutrinária, vamos dizer assim, do pacto com... do decálogo, né? Sim. Da lei. É uma aliança das leis, De que leis. não pode ser confundida de hipótese alguma com o pacto de obras. De obras, não pode, não pode, não pode. Aí vai dizer assim, pastor, nesses elementos das leis aqui dada a Moisés, tem elementos que estavam no pacto de obras? Sim, tem elementos, porque quem Deus é o mesmo Deus. Quando eu diz não coma do fruto proibido e Adão come do fruto proibido, ele está quebrando qual dos 10 mandamentos? Vários, né? Todos, na verdade. Mas, por exemplo, não furtarás. Deus é o dono, Deus está dizendo, não come. Ele comer, ele já está comendo algo que não é dele, não foi dado a ele. Percebe? Porque quem Deus é isso? Só que o que distingue? Não tem, aqui a lei é uma lei que é para alcançar a bênção, precisa da obediência. E Moisés não, Moisés está no meio do pacto de graça, mostrando a função que a lei tem, a função que a lei tem. Dúvidas? Irmãos, essa parte da lei de Moisés talvez seja a parte mais difícil, tá? Mais difícil, assim, das pessoas entenderem e tudo mais. Então, se você puder, assista a aula passada, eu acho que vai ajudar muito a gente melhorar a nossa compreensão da Bíblia como um todo. Hoje eu quero, então, dar ênfase a mais um elemento desse pacto da graça. Percebe? É o mesmo pacto, só que ele está sendo desdobrado. Até aí, Moisés tinha muita coisa sobre um rei que vai existir para todo sempre? Tinha? Não, tinha, percebe, Josi? Não tinha muita coisa relacionada com realeza. Em Davi, nós vamos encontrar uma aliança que vai apontar para a ideia de um rei. Não é inédito, eu vou mostrar para você que já existia sombra disso anterior, mas agora é em Davi que isso vai ficar claro para nós, que existe um rei que faz determinadas coisas, e como que essas coisas são importantes para a vida do povo. Deus vai fazer isso, então, a partir dessa aliança estabelecida em Davi, chamada Aliança do Reino. Abra, por gentileza, 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Vimos Adão, Noé, Abraão, Moisés, agora em Davi. Olha 2 Samuel, capítulo 7, olha o verso 1. Sucedeu... Disse Natã ao rei:
Só um minuto, olha essa frase. O Senhor te fará casa. O Senhor te fará casa. Casa é a ideia dessa sequência de descendente. Pode ler até o verso 17. Quando teus dias... eu lhe serei... Percebe? Davi quis edificar uma casa para Deus. Davi olha, vê tudo e diz, sabe, Deus está habitando dentro de tendas, eu vou construir uma casa para Deus. Natã deu a resposta, vai lá e faz. Parece uma grande ideia. Aí Deus diz para Natã, não é uma boa ideia não, volta lá e adverte Davi. E aí Natã vai e mostra para Davi a inversão. Na verdade, Davi não vai construir uma casa, Deus é quem vai construir uma casa para Davi. E depois um filho de Davi vai fazer uma casa para Deus, que é Salomão construir no templo. Mas a ênfase aqui minha não é na questão do templo, mas a minha ênfase aqui, dentro do nosso tema, é essa ideia de Deus estar prometendo para Davi construir uma casa, no sentido de fazer a descendência dele continuar a reinar. Isso é algo novo, se você estivesse lendo a Escritura. Não existia esse prosseguimento de dinastia, de um rei para o outro. Morreu um rei, o filho assume. Quem tinha sido rei antes de Davi em Israel? Saul. Saul é de uma outra tribo. Saul não tem parentela nenhum com Davi. E Davi é quem assume o trono depois de Saul. E Deus está dizendo, ei Davi, não vai ser assim de agora em diante. Eu vou manter uma aliança com seus filhos. E a sua casa vai permanecer, a casa real vai permanecer. Então aqui você tem esse estabelecimento da figura de um rei e como que esse rei vai reinar para todo sempre. Pensando no link das promessas, você sabe que esse rei é Jesus Cristo, o rei que vai reinar para todo sempre. É Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado no Novo Testamento do Filho de Davi. Lembra? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando você ouve esses textos do Novo Testamento, é de onde está vindo isso? É dessa promessa de um filho de Davi que vai reinar para todo sempre. Eles estão dizendo, você é um filho de Davi, tem misericórdia de mim, faça alguma coisa para mim, reina sobre mim, resolve o problema da minha vida. Então essa sequência, nós somos agora demonstrado, e é de certa forma o ápice daquilo que é a aliança no Antigo Testamento, não é o ápice da aliança, o ápice da aliança é Jesus, o último. Mas naquele filtro inicial em Adão, Abraão, Noé, melhor dizendo, Abraão, Moisés, agora em Davi. É a última parte do Antigo Testamento desses elementos da aliança sendo ampliados. Aqui a gente percebe que a semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, na verdade é uma semente real, é um rei. Vai ser um rei que vai esmagar a cabeça da serpente. Não é apenas um descendente de uma mulher, mas alguém que é um rei, alguém que tem sangue real, que vai derrotar o inimigo das nossas almas. A preservação da vida que foi prometida a Noé, Deus iria preservar este mundo, vai ser preservada através da figura de um rei que vai destruir os inimigos que querem se opor ao povo de Deus. Por isso que Davi é um rei guerreiro muitas vezes. Davi é um homem até mesmo de sangue. Por isso que Deus diz, você não vai construir casa não, você não. Você é o homem que vem para eliminar os inimigos de Israel. Deixa um outro vir, outro rei que vai ser um rei da paz e da sabedoria, que é Salomão. Porque essa figura de um rei que faz justiça através da paz é Cristo. Aquela terra prometida a Abraão, vou dar para você uma terra,
agora tem um rei que governa com sabedoria sobre a terra. Deus vai dar uma autoridade para reinar na terra, conduzindo, guardando, protegendo e suprindo. Essa é a figura do rei. Olha como que Deus está desdobrando promessas que está acontecendo desde o início. Olha Gênesis capítulo 17. Embora não tinha nada sobre rei, no sentido de um rei passando descendência para o outro em Israel ainda, mas já existia promessa sobre rei. Olha Gênesis 17. Olha o verso de número 6. Olha Deus falando com Abraão, mudando o nome dele, de Abrão para Abraão. Olha o verso 6. Far-te-ei, de ti farei nações, olha o que você vai ler agora. Reis procederão de ti, reis irão proceder de você. Olha o versículo 16. Agora, isso fica ainda específico através da mulher que é Sara, que vai dar à luz a Isaac, em quem vai vir a descendência. Os reis não é apenas em Ismael, mas no próprio filho da promessa, em Isaac. Olha o verso 16. Abençoarei. Sim. Reis de povos procederão dela. Então, quando surge o rei Davi, depois vai surgir Salomão e toda uma casa real, é um desdobrar dessa promessa que Deus disse para Abraão, quando ele não tinha filho nenhum ainda para Sara. Você vai ter filhos, descendências, e vai ter rei também que vai vir de você. Reis vão proceder de você. A monarquia era importante chegar dentro da história da redenção. Em Deuteronômio, capítulo 17, na lei de Moisés, Deus já deu lei sobre como que um rei deve ser. Reis capítulo 17, depois você pode ler em casa, do verso 14 ao verso 20, vai dizer várias coisas que o rei deveria ser. Ele deveria ser um israelita, ele não deveria comprar muitos cavalos, você não pode comprar muitos cavalos, provavelmente porque cavalos tinha a ver com o Egito, que era o principal polo dessas coisas, para que eles não ficassem mantendo relação com o Egito, onde foi escravo o povo de Israel. Não deveria ter muitas esposas, pratas e ouros, ele deveria, melhor dizendo, ser um estudioso da lei de Deus. Então, quando a gente pensa em monarquia em Israel, muitas vezes a gente diz assim, isso foi história de homens. Foi homem quem quis ter uma monarquia em Israel. Não é bem assim. Deus prometeu que reis teria lá em Abraão, Deus deu uma lei sobre como que o rei deve ser, mesmo antes de não ter rei. Mas, de fato, a nação de Israel vai cometer um pecado. Ela vai escolher ela mesma um rei para si, porque os povos tinham um rei. Lembra que quando eles vão escolher Saul? E aí a escolha de Saul é uma escolha movida por desejos errados. O povo vai pressionar Samuel, dizendo, queremos ter um rei. Aí Samuel fica triste, aí Deus diz, não, o povo não rejeitou, não foi você, rejeitou a mim. Até aí eles eram governados por juízes. E aí então eles escolhem Saul como primeiro rei, segundo os próprios corações. E aí sim, por isso que a gente diz que a escolha foi uma escolha equivocada, um rei humano para parecer igual às nações. E aí foi a tragédia. Você sabe como Saul foi? Saul foi péssimo rei. Saul desobedece a Deus, Deus o rejeita. E olha o texto de 1 Samuel capítulo 13. Então o problema todo não era ter um rei, o problema todo foi ter tido um rei vindo da vontade dos homens, no tempo dos homens, e de forma equivocada. Eles não esperaram o rei que Deus daria, mas eles fizeram um rei para parecer igual às outras nações. E o rei de Israel nunca deveria ser igual às outras nações. Olha 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Olha Deus repreendendo Saul. Verso 13, ó. Então disse Samuel a Saul, vamos ler? Pois teria agora, já agora, o Senhor buscou para si, e já lhe ordenou, porquanto, ele está dizendo que Deus havia escolhido Davi para ser rei. Davi é um homem segundo o coração de Deus.
Saul é o homem escolhido pelos homens, Davi é o rei escolhido pelo próprio Deus. E aí você vai entender daqui a pouco melhor aquilo que Deus está dizendo: eu não vou tirar o reino dos seus filhos, Davi, como eu fiz com Saul. Com Saul, Saul quebrou, ele tirou. Mas com Davi vai ser diferente, porque agora ele vai firmar uma aliança no trono. Volta de novo para 2 Samuel. Então o primeiro livro de Samuel é Deus escolhendo Davi para ser rei, e o rei não assume o trono coisa nenhuma, ele é perseguido, ele sofre, ele só vai assumir o trono no segundo livro dos reis. Até lá, Saul está lutando contra Davi, né? E Davi recusa tirar a própria vida de Saul, tamanha integridade deste Davi. 2 Samuel, então, capítulo 7. Nesse texto do capítulo 7, nós encontramos agora o momento que Deus entra em aliança, garantindo perpetualidade à casa de Davi. Mas como que isso se dá? O contexto é fundamental para a gente entender. Naturalmente que a gente não tem como ler tudo por causa do nosso tempo. Mas o que tinha acontecido anteriormente para que isso se desse agora no reinado de Davi? Primeiro, Davi tinha conquistado Jerusalém. Volta um pouquinho no capítulo 5. Davi é ungido rei em todo... 2 Samuel 5, olha o título aí. Davi de todo Israel. Olha o que ele conquistou. Olha o verso 6. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Então, só um minuto, ele partiu para Jerusalém e tal. Olha o versículo de número 7. Porém, Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, pelo qual subterrâneos e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece, pois se diz, nem cegos nem coxos entraram na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou... Percebe? Jerusalém é conquistada, ela pertencia aos jebuseus. Jerusalém, Sião, são todos sinônimos da mesma região. E aí ele coloca o nome de cidade de Davi. Jerusalém, que vai ser a capital de todo esse reino de Israel, passa agora a existir como cidade de Davi. Davi está conquistando uma cidade onde ele vai unificar a nação de Israel. Quem é a nação de Israel? 12 tribos. Até aí, 12 tribos. Viviam juntos, mas com governos autônomos. Aí tem o rei Saul, que está unindo essas 12 tribos, mas não consegue unir isso bem, há muitos conflitos, muitas guerras. Saul é um homem segundo o coração dos homens. Deus levanta Davi, Davi conquista uma cidade que não tinha sido conquistada, era a cidade dos jebuseus ainda, como se estivesse quase que no meio, e Davi torna aquela cidade a cidade de Davi, o centro unificador do reino. E Davi vai morar nessa cidade e ela vai ser a capital do reino. Para que você possa ter um reino, é necessário que você tenha alguns fatores que unifiquem o povo. Por que a gente mora no Brasil? Por que a gente é um povo só? A gente fala a mesma língua, tem uma mesma cultura, temos um mesmo sistema de governo, temos um governo central. Isso une o povo, por mais que existam estados, diferenças regionais e tudo mais. É isso que está acontecendo. Davi está tendo elementos de unificação. Ele está tomando uma cidade para si, e essa cidade passa a ser o centro deste reino, passa a ser a cidade de Davi. Talvez você diz, mas pastor, isso não é coisa muito humana? Você vai ver que não. Deus havia ordenado diversas coisas, e o próximo capítulo, o capítulo de número 7, vai mostrar Deus confirmando isso. Depois que Davi fez tudo isso, Deus sela, dizendo, está confirmado o seu reino para todo sempre. Mas primeiro ele unificou Jerusalém, porque essa é a figura do rei, aquele que vai unificar. Por isso que quando Jesus vem, ele é o filho de Davi, ele é aquele que vai pregar o evangelho a todas as nações, e em Cristo todos são feitos um. Lembra de Coríntios, Paulo dizendo do corpo que tem muitos membros, mas uma só cabeça que une o corpo? Essa figura de alguém que vai unir os diferentes sobre si. Isso Davi vai fazer, tomando uma cidade e dando a ela o nome de cidade de Davi. Olha o que Davi vai fazer no capítulo 6. Davi, olha o título do capítulo 6, vamos ler? Davi traz a
arca para Jerusalém. O que é a arca? A arca é o símbolo da presença de Deus. A arca foi construída quando o povo saiu do Egito, Deus ordenou que fosse feito, disse as formas, e a arca era algo sagrado, ninguém podia tocar nela, tinha todas as regras. A arca era símbolo de que Deus estava com o povo, governava o povo. Então, quando eles iam para determinados combates, levavam a arca, eles eram vitoriosos. E aí tinham feito um monte de coisa errada, o povo de Israel estava tão destruídos que a arca foi roubada. Lá nos dias de Eli, a arca foi tomada de Israel. Pensa, o símbolo da presença de Deus é roubada do povo de Deus. Quando isso aconteceu, Eli disse, acabou, foi-se a glória de Israel. Depois de muitos anos, Davi reconquista e Davi traz a arca de volta. E Davi pega a arca e leva a arca para qual cidade? Qual cidade? Jerusalém, que é a cidade de Davi, que é a sede desse reino que está estabelecendo. O que está acontecendo aqui? Se a arca é o trono de Deus, é o Deus governando, Deus está governando na cidade de Davi. O reino de Davi vai ser instituído, o trono de Davi em Jerusalém, debaixo da autoridade da arca de Deus que está em Jerusalém. O povo não vai assim, antes o povo tinha o reino aqui, o rei aqui, mas a arca estava em outros lugares. Deus estava, sua fonte de autoridade em outros lugares, agora unificou isso. Onde está Davi, está a arca do Senhor. A autoridade do reino está aí, o trono de Deus está onde está o trono que Davi está colocando. Você está vendo Deus, então, Davi unificando o governo teocrático de Deus com o reinado de Davi. Por isso que Jerusalém vai ser chamada Sião, a cidade de Deus. Lembra que o povo vai dizer, se eu esquecer de Jerusalém, tudo era para Jerusalém a partir de agora. As festas, o tabernáculo estava lá fixo em Jerusalém. Depois de ter vagado em tantos lugares, agora está unificado em Jerusalém. Davi finalmente então encontra descanso dos seus inimigos. Olha lá o capítulo 7, verso 1. 7:1. Sucedeu tendo o Senhor lhe dado os seus inimigos. Percebe? Descanso dos seus inimigos. Não é inimigos assim, o cara não gosta de mim. Não, não é isso. Inimigos que tentaram o tempo todo invadir Israel, tomar as terras. Lembra do período dos juízes? O período dos juízes não tinha rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Aí vinham os filisteus, dominava a nação de Israel, aí Deus libertava, aí depois vinha outro, dominava de novo. O povo o tempo todo perdendo território. Davi passa a ser perseguido por Saul, gente não quer o reinado de Davi. Essas coisas todas começam a acontecer, e agora Davi tem descanso dos seus inimigos. O reino não é mais contestado. Nitidamente Israel tem um rei. Quem é o rei? Davi. Se você assiste filmes antigos, você vai lembrar que quando morre reis, dá uma brigaiada danada. Quem vai ser o próximo rei? Ter a legitimidade de se tornar rei. É isso que está acontecendo em Israel. Alguém agora tem legitimidade. E ninguém mais questiona. Ele é o rei. Ninguém vai se levantar e dizer, não, esse cara não. Ele é o rei. E aí Deus vem e diz para ele, Deus deu descanso, Deus diz para ele que agora vai firmar para todo sempre. E olha como que ele vai dizer, então, da pessoa que vai estar nesse trono que vai acontecer para todo sempre. Mas antes de vermos a pessoa, é por isso que Cristo, quando é que Jesus, depois de ter se encarnado, plenamente se estabeleceu o seu reino? Quando é? Eu não estou dizendo que quando é que Deus foi rei, Deus sempre foi rei. Mas que Jesus, enquanto mediador de uma aliança, plenamente estabeleceu o seu reino. Quando ele subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus. A intronização, lembra? Ele sentou-se à destra de Deus Pai. Esse é um ato simbólico
de que agora ele está reinando sobre tudo e sobre todos. E qual que é a evidência disso? Atos diz, o derramamento do Espírito Santo. Aqueles que estavam vendo Jesus subir, sentiram o resultado de Jesus subir. O Espírito foi derramado sobre eles. O reino foi unificado, em diversas línguas eles falaram. Há um só povo, há um só povo. Os inimigos do rei foram derrotados. Lembra que Colossenses diz, quando Cristo morreu na cruz, expôs a ignomínia os seus adversários? Ele derrotou Satanás na cruz do Calvário. Ressuscitou 3 dias depois vitorioso, subiu aos céus e está reinando sobre tudo e sobre todos. Lembra do Salmo de número 2? Ele diz, beijem a mão do Filho, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Tu és meu filho, pede e eu te darei as nações por herança. Não é Deus dizendo para você, pede e eu vou dar a nação por herança. É Deus Pai dizendo para Deus Filho, pede-me e eu te darei as nações por herança. Você as regerás com cetro de ferro. Porque Ele conquistou, Ele fez esses passos de Davi. Trono de Deus e trono do filho de Davi no mesmo lugar. Ele derrota os inimigos e estabelece paz, derrotando os adversários, quando Ele morre na cruz do Calvário. Assim como Davi precisou lutar, Cristo lutou na cruz do Calvário, para que o reino fosse plenamente estabelecido. Olha então agora essa pessoa que Deus promete a Davi, que vai ter um trono. Olha lá o verso de número 14, é a ênfase dessa promessa. Eu serei por pai, e será por filho. Irmãos, para nós hoje isso é muito tranquilo, a gente usa direto a palavra, somos filhos de Deus. E não é que nós não devemos mesmo dizer. Mas essa não é uma designação tão comum do Novo Testamento, não era uma designação comum no Antigo Testamento. Não era muito chamado de filhos de Deus. As pessoas, não estou dizendo que não eram chamados, estou dizendo que essa não era a principal ênfase, não era muito chamados. Sabe quem era chamado de filho de Deus? A nação enquanto nação. Olha, deixa aberto aqui, mas olha Êxodo 4. Olha Êxodo 4, 22. Para a gente entender por que tem essa força. Ele está dizendo, eu serei por pai e ele me será por filho. O que Deus está fazendo com esses descendentes de Davi que ele não tinha feito antes? Olha 4, verso 22. Vamos ler? Dirás a Faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. Filho de Deus era um título atribuído à nação de Israel. A nação de Israel era chamada de meu filho. Moisés chegou para Faraó e diz, olha, liberte Israel, ele é filho de Deus. Deus disse, liberte o meu filho. Olha Oséias 11, 1. Vamos ler? Quando e do Egito chamei meu filho. A nação de Israel, então, era chamada de meu filho. Esse era um título dado à nação de Israel. Deus está pegando um descendente de Davi, dizendo para Davi, Davi, os seus descendentes, ele vai ser meu filho e eu serei por pai. Ele vai representar o povo, os meus filhos, diante de mim. Ele vai ser o meu filho com quem eu vou lidar. Por isso que a partir do reinado de Davi, você vai ver que essa aliança de Deus, o rei é aquele que personifica as pessoas no pacto da aliança. Quando o rei de Israel ia mal, quem é que iria mal? O povo de Israel. Você vai ler o livro dos reis, você vai ver, e o rei fulano de tal fez o que era mal perante o Senhor. E aí veio isso sobre o povo. Porque o rei está representando o povo diante de Deus. Deus está colocando o rei. Irmãos, eu não estou falando de rei hoje não, tá? Estou falando do rei lá de Davi e tudo mais. É aquele rei que era representante do povo diante de Deus. Então, essa é a função que Deus está dando a essa casa real. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Ele vai ser um mediador dessa aliança. Por isso que também, quando o rei fazia compromissos de arrependimento, o povo era abençoado nos livros dos reis. Olha como que essas informações ajudam você. Eu sei que talvez sejam muitas informações ao mesmo tempo, mas aos poucos você pode pegar essas informações e perceber que você consegue ler a Bíblia melhor.
Você vai ler o livro dos reis. O que você encontra no livro dos reis? Essa síntese aqui. O rei vai lá e se quebranta diante de Deus, se humilha, e Deus vai e abençoa Israel. Mas por que isso? Por causa dessa aliança estabelecida aqui. Essa figura que o rei vai ocupar. Vai ocupar a figura do representante dos filhos de Deus diante de Deus. Ele será filho e Deus o tratará como pai nessa relação. Pastor? Léo, pode. De certa forma, o povo talvez se lembrou das promessas a Abraão e por isso pediu um rei, correto? Não foi aleatoriamente. A justificativa bíblica é que nós sejamos iguais às outras nações. Ok. Eu não sei se eles lembraram da promessa, não. Senão eles teriam apelado melhor. Teria dito, olha, tem um cara, Deus prometeu. Tanto não lembraram que eles foram atrás da tribo de Benjamim, sendo que lá em Gênesis 49, quando Jacó distribui a herança, Sim. já estava prometido que Judá reinaria sobre os seus irmãos. Percebe? Obrigado, Léo. Mais um elemento. Percebe? A escolha não foi nenhuma vinculada à promessa do rei que Deus tinha. É uma escolha deles. O rei deveria vir de Judá que vem Davi, né? Da tribo de Judá. Então, irmãos, percebe essa figura aqui acontecendo, essa relação de Deus dizendo, ele me será por filho e eu serei por pai, é algo magnífico na história bíblica. Quem era filho era Israel, mas agora o rei de Israel vai ser como meu filho, E Deus promete então que nesse reinado desse filho, vai ser estabelecido por longo prazo. Volta lá de novo para 2 Samuel 7. Olha o versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Uma coisa que rei se preocupa é com a sucessão. Quem vai assumir depois de mim? E a casa de Davi vai ser um dos reinados mais longos da história. Vai durar em torno de 400 anos. A casa de Davi esteve reinando em Israel. Você vai dizer, mas pastor, não tem mais um rei em Israel? Sim, porque isso aqui é uma sombra. A sombra não é real. A sombra aponta para uma realidade. Quem é um rei que Deus vai estabelecer para todo sempre? Jesus, ele é o filho de Davi, que vai ter um reinado para todo sempre. Mas a sombra tem que me lembrar disso. Só para você entender, depois da morte de Davi, assume Salomão. E olha quando Salomão assume o trono. Olha que coisa linda lá de Salomão assumindo o trono. 1 Crônicas, capítulo 29. Olha Salomão vivenciando essa realidade. Salomão assumindo o trono. Olha o verso 23. Vamos ler? Salomão, ele assentou em qual trono? Do Senhor. Salomão subiu aos céus? Não. Qual foi o trono que ele assentou fisicamente? No trono de Davi. Mas o trono de Davi não é chamado de trono de Davi, é chamado de qual trono? Do Senhor. Percebe? Essa é uma monarquia que Deus instituiu por Deus. Ao ponto, lembra a história de Jerusalém unificada, os povos? Quando você lê aquilo, tem um autor chamado Bright, eu li esse autor já há bastante tempo. Ele é um pouco liberal, e aí ele pega a história de Davi e constrói como assim, olha como que Davi maquinou tudo para poder assumir o trono. Alguém que maquinou os detalhes de cada coisa, fez jogadas políticas. Não é nada disso. Nada disso. Tudo aquilo que Davi fez, de colocar Jerusalém naquele lugar, de trazer a arca para aí, tudo isso Deus estava fazendo. Porque o trono não é um trono chamado apenas de Davi. Deus está chancelando. É um trono de Deus. Sentar no trono de Davi era sentar no trono de Deus. Pode ler o verso seguinte. A continuidade, melhor dizendo. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Ele ficou no lugar de Davi, mas no trono que era do próprio Deus. É a figura escatológica chegando de uma forma extraordinária. Presbítero Jefferson.
Israel de hoje não é uma monarquia, né? Não é uma monarquia. E não tem nada a ver conosco hoje. Não tem nada a ver com as promessas bíblicas daqui. O rei que deveria vir de Israel já veio, é Jesus Cristo. O reino já está acontecendo. Eles estão cegos para isso. Tomara que Deus abra a mente deles para que eles vejam o rei. Mas o rei andou naquela terra deles. E eles, alguns, os mais improváveis, viram como rei. Um cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí você faz uma contradição. O cego viu, ele não viu literalmente, mas ele viu aquilo que os religiosos não viram. Crianças gritaram: Hosana que vem em nome de Davi, lembra? E o pessoal está dizendo: cala, tem que ficar calado com as criancinhas. Os improváveis viram ele como um rei. Um ladrão que estava sendo crucificado ao lado de Jesus disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, no teu reino. Ele está reconhecendo que ele tem um rei, que ele é rei, melhor dizendo, tem um reino. Enquanto que os demais estavam matando. Os outros zombaram, botaram uma coroa de espinho nele e tudo mais. Então Israel hoje não nos interessa no sentido escatológico. Nos interessa enquanto o povo a ser alcançado, a pregar o Evangelho. Mas no sentido escatológico, não. As promessas que deveriam acontecer com a casa de Davi está na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso verdadeiro rei. A terra que Deus prometeu a Abraão, Hebreus diz para nós que Deus tem uma cidade para todos nós. Jesus disse para os discípulos disseram: é agora que você vai restaurar o reino de Israel, lembra? Depois da ressurreição, Jesus tinha ressuscitado. Aí os discípulos disseram: é agora que você restaura o reino? Aí Jesus disse: sereis minhas testemunhas por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não importa conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Você precisa anunciar o Evangelho. O reino de Deus, ele é fora das barreiras geográficas. Nós literalmente estamos reinando hoje com Jesus. Olha Efésios capítulo 2. Você conhece esse texto, você que eu falo, o auditório, né, como um todo, conhece esse texto muito bem, é Jesus dizendo que nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Mas olha o verso 4. Mas Deus... estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas não só vida, olha agora o verso 6. E juntamente com Ele... em Cristo Jesus. Nós chamamos isso de união mística. Aquilo que Cristo fez está em nós e aquilo que nós fizemos como pecado foi imputado a Cristo e aquilo que Cristo fez foi imputado a nós. Paulo está dizendo que nós assentamos com Cristo, nós estamos reinando com Cristo. Nós não estamos apenas vivendo, nós estamos reinando já com Cristo. Olha 2 Coríntios capítulo 6. Eu acredito que na próxima aula nós conseguiremos chegar na parte onde eu quero mostrar a nova aliança com Cristo, e a gente vai pegar bastante desses temas que eu vim mostrando em cada uma dessas alianças, e mostrar como que em Cristo isso está de forma completa. Embora eu já tenha feito aos pouquinhos algumas delas, né? Mas olha 2 Coríntios capítulo 6. Olha, eu vou ler o verso 16. Ó. Que ligação é entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Só um minuto, lembra que tinha o tabernáculo? O tabernáculo era símbolo da presença de Deus, e o tabernáculo o povo dizia: Deus está conosco, olha o tabernáculo aqui. Aí Paulo diz: ei, na nova aliança, nós somos o tabernáculo, é isso que ele está dizendo. Deus habita conosco porque Ele está dentro de nós. Mas olha o verso seguinte: por isso... diz, como que você não ia deixar jamais o tabernáculo, o santuário, ficar com coisa impura em volta dele? Ele diz, como que você vai deixar você colocar coisa impura dentro de você? Não tem como, se você é o santuário de Deus. Ele está dizendo da relação com incrédulos e de se associar sexualmente, inclusive, em alguns momentos. Olha mais, olha o verso seguinte, verso 18.
Você lembra de alguma, recentemente, né? Recentemente, hoje, você lembra de algum momento que a gente falou dessa história aí? Eu serei seu pai e ele será meus filhos? Não foi a promessa feita aos filhos de Davi? Ele dizia, eu serei para o pai e ele me será para o filho. Em Cristo Jesus, todos nós fomos feitos filhos de Davi. Todos nós estamos nesse reino eterno acontecendo. O filho por excelência é Jesus. Mas a todos quanto o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nesse sentido, nós somos pessoas que herdamos o reino, tipo simbolizado em Davi. Cristo é a realização e em Cristo nós estamos reinando. A promessa feita a Davi está em vigor hoje. Porque eu e você somos pessoas exatamente que nunca iremos perder o reino. Porque nós somos filhos do filho de Davi, que é Jesus Cristo. A promessa dada ao filho de Davi é aplicada, Paulo é quem aplica, não fui eu. Se eu fizesse isso aqui, eu estaria errado. Estaria pegando uma promessa feita a Jesus e aplicando a nós. Paulo fez isso, Paulo é inspirado. Paulo diz, abre os olhos, quando lê lá, veja que é Jesus, mas veja que agora vocês podem ser chamados de filhos. Vocês podem ser chamados de filhos e tratados. Não é assim que a Bíblia diz? A Bíblia diz para nós que nós reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Esse reinado de Cristo, ou o nosso reinado com Cristo, tem duas palavrinhas sempre importantes em escatologia: já e ainda não. Esse é um termo não cunhado por mim, cunhado pelos teólogos. Anthony Huckman torna isso muito conhecido. Já e ainda não. Nós já estamos reinando com Cristo, ainda não plenamente. O pecado ainda reina no nosso corpo. Nós já desfrutamos de uma nova vida, ainda não completamente. Nós já estamos sendo santificados por Cristo, ainda não completamente. Há coisas que começaram e que só vão terminar quando Cristo voltar. Mas nós não estamos fora do reino, nós estamos no reino. Por isso que no Novo Testamento você vai ver tantas vezes a expressão o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante àquilo. Lembra disso? Lembra das parábolas? O que Deus está falando aqui do reino dos céus? Esse reino de Davi. Aí tanto é que eles disseram, cadê? Aí diz, o reino não vem com aparência, o reino está dentro de vós. E esse ponto foi exatamente aquilo, Jefferson, que causou escândalo numa parte dos judeus. Que eles aguardavam um rei físico. Eles estavam vendo Roma dominando e estava doido para ter alguém para reinar. Mas Jesus nunca foi desse rei para reinar. Ele disse, eu vim para reinar num reino espiritual, dentro de cada um de vós. Qual que é a evidência disso? Lembra, ele expulsou os demônios? Ele chegou e começou a expulsar demônios, as pessoas disseram, como que ele faz isso? Ele disse, se o rei é chegado, então eu expulso demônios pelo poder de Deus. A prova de que ele venceu os inimigos. Os inimigos. Nenhum demônio poderia ficar diante dele. O rei verdadeiro chegou. Mas esse reino que é como ele vai dizer, como um grão de mostarda, como fermento, um dia ele vai se tornar visível. Essas metáforas são de coisas pequenas que depois se espalham. E um dia o reino de Cristo vai ser visível. Quando ele voltar, todo olho o verá. Todo olho verá. E nós reinaremos fisicamente, literalmente, para todo sempre com ele, não em Jerusalém, mas na nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Apocalipse diz de uma Jerusalém que desce do céu. E Deus está conosco, estará conosco, e ele será o nosso Deus. Então, louvado seja Deus por essa aliança real, né, que é estabelecida e que nos mostra que nós precisamos de um rei. Nós não governamos a nós mesmos, nós precisamos de alguém nos governar. Nós não nos protegemos a nós mesmos, nós precisamos de alguém que nos proteja. O rei fazia tudo isso, e o rei era a sombra de Jesus, que é o verdadeiro rei. Vamos colocar de pé? Deus, agradecemos porque de inimigos nós fomos reconciliados, de inimigos nós somos chamados de filhos, de súditos, de pessoas que estão reinando, não apenas desfrutando de um reino, mas reinando com o verdadeiro rei.
Abra os nossos olhos, ó Deus, para ver quem nós somos em Cristo Jesus. A nossa verdadeira identidade é tão firmada na pessoa bendita do Teu Filho. Obrigado porque no Antigo Testamento essas coisas manifestaram em sombras e foram tão encantadoras. Ver o reino de Salomão, um rei sábio governando, mas ver o Rei dos Reis, Jesus Cristo, governar sobre nós será ainda melhor. Abre os nossos olhos para ver o quanto que do Teu reino nós já podemos desfrutar. O Senhor já estabelece regras, o Senhor já supre, o Senhor já luta por nós, e nós já somos mais do que vencedores. Oramos tudo isso no nome desse verdadeiro Rei, no nome de Jesus Cristo. Amém.